Backup humano. Quem salva quando a tecnologia falha? Neste episódio, vamos aqui lembrar a importância de técnicas, de treinamentos feitos ao método antigo, ao método menos moderno, menos tecnológico. Por quê? Porque, infelizmente, algo pode acontecer, graças a Deus, não tão frequente, exigindo conhecimentos, ou maneiras de soluções que não estão dependentes, atrelados à tecnologia. São métodos old-fashioned, são métodos antigos, que praticamente estão em desuso. Então, aqui vamos destacar e lembrar com exemplos práticos a importância do médico que está atuando ter essa base para deixá-lo mais completo, pois, numa eventual necessidade, ele consiga resolver os problemas que acabam surgindo. Espero que gostem. Olá, a todos que nos ouvem. Estamos aqui mais um episódio do Entre Neurônios. Hoje aqui com o Paulo. De última hora aí a Karen teve um problema, o Arthur também já estava fora, mas tentou corrigir, mas não deu certo, mas tudo bem. Tamo aí, né, Paulo? Vou dar um alô para Opa, nós. e aí pessoal, tudo bem? Satisfação muito grande estar aqui de novo. Dessa vez só eu e o doutor aqui, mas vamos tentar trazer o programa aí da melhor forma possível para vocês. Tentar não, vamos fazer com Vamos tudo aqui, trazer, Paulão. Nada, rapaz. A exato. gente, nessa hora tem que ser bruto, né? Mas faz parte. E o episódio hoje nasceu até de uma experiência que a gente teve, né? O Arthur estava junto também, depois a gente discutiu com a cara e falou: pô, isso aqui dá episódio, vale a pena discutir, né? Então, o episódio hoje ficou como backup humano. Quem salva quando a tecnologia falha? Porque, infelizmente, em algum momento isso acontece, é natural. E aí, como resolver? Como solucionar? Então, esse confronto sempre entre o novo e o velho, né? Que a gente acaba tentando, né, Paulo? A gente fica seduzido pela modernidade, que é boa e precisa evoluir, a gente precisa avançar, mas é necessário ter contato e ter fundamentos com o velho, né? Porque o novo, em última análise, ele vem somando-se a uma base do velho. E é natural que tenha alguma incongruência ou alguma falha nesse percurso, né? Precisando dar dois passos ou um passo atrás para destravar, não é isso? E você que é o novo que está chegando, né? Pode falar um pouquinho mais sobre esse conflito que você vê no dia a dia, mas eu vou já direto aqui ao fato, né, que motivou o episódio de hoje, que foi a gente estava numa cirurgia de emergência, foi até engraçado, né? Eu estava entrou uma cirurgia de emergência para mim, e aí eu até acionei os meninos, né? Vocês não querem vir aqui e tal? Aí o Paulo e o Arthur vieram para me apoiar. E foi aquela corre-corre, né? Sala, improviso, né? No sentido assim, tem sala pronta, prepara a sala correndo, instrumentadora fica maluca com a gente, que abre tudo que tem, né? Vamos lá salvar. E aí aquela abertura da pele, né? Bem traumática, né? Porque a emergência tem que abrir rápido, né? Então, praticamente ali em menos de 10 minutos a gente estava com o crânio exposto ali para poder fazer a craniotomia e abrir o crânio, né? E aí foi engraçado, porque nesse momento pede a instrumentadora craniótomo, que é o instrumento que a gente corta o osso para abrir. Craniótomo, aí pega o craniótomo, aperta o pedal para funcionar, não funciona, né? Instrumentadora, veja aí o que está acontecendo. Aí circulante vai, é o cabo, aí aperta o cabo e tal, e não para. E o paciente lá, né? Em um estado grave, né? Herniando. E aí, cabo daqui, puxa daqui, aí deu uns 4 minutos, eu percebi que nada ia acontecer. Aí eu falei pro Paulo, peraí, segura aí, que eu vou pegar o trepo nessa Red Jig aqui. Aí o Paulo me olhou assim e tal. E aí eu peguei o trépano, né, que é um instrumento manual de fazer furo. Inclusive, Como se fosse é, na verdade, é muito semelhante àqueles instrumentos de marcenaria antigos, né? Para exato, fazer. não, não é à Exato, toa, é é porque a ideia é derivado, essa, Exato. derivado. E tanto é que eu brinquei com vocês, olha, isso aqui vocês só vão ver um instrumento desse no Museu de Ciências Naturais de Nova York, né? Porque, ou na África funciona, Disposição. porque é um negócio antigo, não se usa mais. Inclusive, eu lembrei a vocês que a cirurgia mais antiga
relatada na humanidade é a amputação. E a segunda é a trepanação. Os egípcios já faziam isso, né? Que se na época eles tinham o entendimento de que as doenças seriam um desequilíbrio humoral no corpo, eles faziam um furo na cabeça para os espíritos ruins saírem, né? Então o ato de furar a cabeça a gente chama de trepanar. Então, e aí eu comecei a fazer as trepanações. E após isso, né, que depois o Paulo conta a visão dele, eu passei a serra de Gic, né, que é um instrumento que se usa bastante, o pessoal deve ver muito na vascular, na cirurgia geral, na ortopedia, às vezes, para amputação de membros, né? E aí eu comecei a passar e fazer a craniotomia, conectar os furos que eu fiz, né, para poder tirar metade do crânio, né, do paciente, com a serra de Gigli, né? E aí é aquela coisa horrível, né? Porque é sangue para tudo que é lado, tá? Aquela correria, segura a cabeça, né? Mas tudo em prol ali para ser rápido, porque não tinha tempo para esperar tentarem arrumar o craniótomo e não tem outro craniótomo também no hospital, né? Então ficamos ali a deriva. E tanto foi acertada a nossa decisão de mudar para essa forma mais antiga, que é mais traumática, né? Tanto é que a gente acabou a cirurgia e o craniótomo não funcionava, né? E fiquei sabendo que depois foi para manutenção e no dia seguinte ou 2 dias depois ele voltou a conseguir arrumar. Ou seja, se nós ficássemos esperando lá, sei lá quanto tempo, esse tempo teria sido perdido. E então, dada essa situação, nos veio esse confronto do antigo com o novo, até porque o Paulo não tinha visto essa situação. Então, fala para nós, Paulo, a Exato. sua visão agora de aluno, dada essa cena de cinema aqui que aconteceu, como é que foi a sua sensação? Dá os seus insights aqui desses momentos que eu descrevi, né? Você estava lá ajudando ativamente, segurando a cabeça, ajudando a afastar estruturas. Conta a sua visão para nós. Assim, de maneira geral, é um choque, né, de realidade, porque acaba que nos padrões atuais que a gente tenta seguir, né, os hospitais, os serviços tentam seguir de utilizar os equipamentos mais modernos, então a maior parte dos procedimentos que a gente vai ver é mais tranquilo, é mais rápido. Você tem a serra elétrica, tem o serra elétrica, assim, a broca elétrica, né, o craniótomo, tem a que é bem mais rápido, bem mais, né, mais limpo, por assim dizer. E aí você é confrontado com essa técnica que foi algo chocante, assim, porque a gente não imagina quando a gente tem contato com as novas técnicas, né, as novas tecnologias, a gente não imagina como era que eram feitos esses procedimentos numa época anterior, uma época passada, né? Então, assim, a Serra de Gigli, para quem não conhece, também um elemento derivado acho que da marcenaria também, né? Que ela era utilizada para cortar madeira. Então, ela é aquela serra meio maleável, né? Como se fosse uma linha. eh, e aí você vai na base do atrito mesmo, Você me separando. lembrou o desenho do pica-pau para cortar a árvore, que só que era duas pessoas, Exato, né? Uma fica de cada exato, canto e vai puxando para lá e para cá, né? exato, exato. E então, assim, é uma cena muito dramática, muito sangue mesmo, muito, como eu posso dizer, muita movimentação, né? Acaba que tem que se usar um pouco de força, um pouco mais de força, e aí chega a ser um choque, assim, de realidade, né? Porque, e também tem a questão que a serra, porque você faz a trepanação e você precisa passar essa serra entre um furo e outro, entre uma trepanação e a outra. Então, tem uma proteção ali que usa-se o passador, né, doutor, para passar, que Exatamente, o protege o tecido passador. embaixo da serra. Então, assim, é uma cena muito, muito dramática, por assim dizer, né? Então, é por isso que evoluiu. A gente sabe que eh, o craniótomo é uma grande vantagem, né? O corte do osso, vamos falar assim, que é a craniotomia, ela fica muito mais elegante, mais limpa, menos traumática, que vocês já viram várias vezes a gente fazer, né? Mas por isso que o método evoluiu e superou o método antigo, né? E fora o tempo, vocês viram também, Correto. o Paulo percebeu o tempo que toma uma craniotomia manual e o tempo que toma uma craniotomia elétrica. Ou seja, às vezes em menos de 5 minutos você
arranca, né? Vou falar assim, uma emergência, né? Aquela atividade mais cruenta, mais agressiva, você arranca para salvar a vida da pessoa em menos de 5 minutos no crânio. E já no método manual, por mais que a gente foi acelerado, a gente usou ali energia, né? É, é, na melhor, assim, toma muito mais tempo. Né? Não cheguei a, não lembro quanto tempo deu a mais, mas com certeza pelo menos mais de 10 minutos acabou tomando. E isso é um dos fatores que fez o método ficar obsoleto. Né? Então, a gente precisa dessas evoluções, né? São importantes, mas quando falha a tecnologia, tem que saber resolver de outro jeito. Porque se não soubesse, não tivesse a pessoa esse tipo de treinamento, como é que vai abrir a cabeça, né, Paulo? Fica a Exato, coisa se exato. trava. E foi a sensação dos meninos, porque eu acho que o Paulo depois comentou que você falou, pô, é agora, né? No que eu parei, não tinha criança, falou, ixi, seu pensamento assim por lá Exato. interno foi o quê, Paulo? Conta para nós aí. E Você não sacou, agora? né? Você falou, Tem pô, que, e aí? tem que fechar, mas não pode fechar. O paciente está, né, tá numa situação de emergência. E como que vai fazer, né? E foi aí que eu lembro de o senhor foi olhar nos materiais, né, na caixa, assim, e logo já sacou o craniótomo mesmo, a manivela aqui, né? Então, assim, é uma, uma sensação engraçada de O você. trepa no manual, né? Exato, trepa manual, perdão. É de você ter uma sensação de conhecer algo novo com uma coisa já antiga, né? Porque é uma coisa que a gente via em filmes, em desenhos mesmo, né? Como o próprio Dr. Fábio comentou, mas que você vê isso na prática, chega a ser assim, uma sensação diferente, uma sensação estranha, né? Agora, puxando aqui a discussão, Paulo, esse conflito, você que é mais moderno que eu, mais novo, e roda em outra especialidade, está se formando, vai começar o internato agora, a gente pode até abrir a discussão, porque não é só a neuro, né? Vamos falar aqui Exato. da cirurgia geral, que é uma grande área, né? É um, que todo aluno tem que passar e ter conhecimento. Então, a gente tem as cirurgias hoje videolaparoscópicas, né? Que é um grande avanço também. Mas o cirurgião, para chegar no domínio dela, vê como é importante ele saber fazer a cirurgia tradicional, aberta. Porque em algum momento, ainda mais com tempo de prática e com um número grande de pacientes, é natural que em algum momento aconteça um problema. E às vezes a correção do problema é a conversão da Que cirurgia para aberta, né? E se a pessoa é, não tem treinamento na parte aberta, se perde, né? Então, aqui um exemplo sobre isso. Outro, a gente pode falar, você até sendo da medicina, por exemplo, aviação, navegação. Hoje você tem o GPS, você tem vários recursos tecnológicos que são, boa, excelentes. Ninguém está negando que a gente não vai usar. Mas numa falha mas dessa, o cara tem que saber usar a bússola. Ele tem que olhar as saber navegar. estrelas, Exato, porque funcionou já e funciona. Só que ninguém está falando para ele usar dessa maneira, né? Mas saber isso pode ser até Você pode até checar em algum momento que você tenha dúvida que o equipamento está funcionando bem, vamos dizer assim, ou mesmo na falha dele, consertar até que ele volte a funcionar, né? E esse tipo de situação são habilidades que a gente precisa adquirir e que às vezes eu queria ver o Paulo, porque é difícil às vezes querer convencer no sentido assim de vocês incorporarem a necessidade de fazer algo mais antigo que praticamente não se usa, não se vê, né? Você fala, pô, para que eu vou querer investir meu exato, tempo num treinamento que, puxa, nem se faz, né? Isso aqui é obsoleto, isso aqui não tem nada a ver, né? E aí você está lá totalmente com a tecnologia na mão, com a proposta mais moderna na sua frente, com cursos, sabe? Eu vou investir nisso, né? Mas é importante que a gente tenha esse contato e esse mínimo de habilidade na base, porque invariavelmente isso vai ser cobrado na frente. E se a gente não souber usar, a coisa complica e a gente não vai destravar a situação. Então, queria te ouvir, Paulo, existe esse conflito, né? Demos vários sim, exemplos sim. aqui, né? Até fora da área médica. É, Como é que vocês veem isso? Como é que é isso trabalhado
em outras disciplinas, e a sua visão particular como aluno, pô, que é importante te ouvir. Uhum. Se eu puder dar um exemplo, assim, que sumariza bem, eu seria o exemplo dos exames de imagem, para usar aqui como exemplo, né? Hoje em dia a gente tem tomografia de fácil acesso, tem a ressonância quando necessário, né? Inclusive pelo SUS, que realmente ajuda muito. Mas recentemente o pessoal da minha turma, né? Eu, o Arthur, nós tivemos a oportunidade de ter uma rodada ambulatorial na reumatologia com um médico, um professor nosso, que ele já é velha guarda, né? Ele é mais idoso, assim, formou acho que na década de 60, parece. Então, assim, uma época que no máximo você tinha um raio-x, né? Ultrassom acho que não existia, tomografia acho que não existia ainda. E nessas rodadas a gente pôde presenciar algumas coisas que da clínica médica, né? De exame físico, do básico, do que seria que todo mundo deveria saber dentro da medicina, que a gente não tinha nem noção que existia. Então, assim, técnicas de exame físico que conseguiam detalhar minuciosamente um achado, conseguir diferenciar uma patologia de outra patologia e, assim, de uma coisa que a gente só conseguiria, talvez, diferenciar com o exame de imagem, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito dentro dos próprios hospitais, né? Às vezes o paciente chega, então, às vezes até mesmo para poupar tempo também, né? O, o, o exame físico acaba sendo prejudicado para priorizar uma tomografia, para priorizar um exame de imagem que consegue, às vezes, ser mais assertivo, né? Então, de fato, a tecnologia, os avanços que a gente teve auxiliam muito, muito, mas acaba fazendo com que se perca as habilidades básicas, as habilidades essenciais, né? Na cirurgia ainda se vê muito, né? O cirurgião que faz cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, ele passa pelo treinamento, ele sabe fazer a cirurgia aberta, mas principalmente nas cadeiras clínicas a gente vê que tem se perdido muito isso. E duro ouvir isso. Normalmente é o cirurgião que é o mais arrojado e quer deixar o olds para trás, né? E o clínico é o mais tradicional, tal. E mas e a sua visão assim de sensibilidade como aluno, porque como convencer? Você falou até uma coisa legal, você achou interessante, né? Aí ter o contato com um professor mais antigo e vê-lo resolver coisas, ou entender, ou diagnosticar, ou perceber alterações no paciente através de uma clínica ou de exames assim que parece até do arco da velha, né? O cara fala, essa manobra aqui, esse sinalzinho Sim, aqui na é. unha, pode ser uma endocardite, né? Aí você fala, pô, mas como é que o cara viu, né? Essa mancha na pele aqui, ó, essas situações não é infecção, isso aqui é hepatite. Falei, porra, como é que o cara, né, tem essas considerações? Porque isso encanta também, se você souber trabalhar. Com Mas o mundo certeza. de vocês, pelos seus colegas, porque vocês estão muito tecnológicos, por exemplo, vocês não têm nem livro, às vezes, vocês não usam nem livro mais, é tudo digital, não é? Então, como é que Exato. é na cabecinha de vocês? Porque é um conflito, eu imagino, ou não tem? Pelo menos assim, você pode falar por você, mas a percepção com seus colegas, seus pares, que você está num centro grande aí de colegas, né, universitários. Uhum. Assim, particularmente, eu sinto um conflito muito grande justamente por isso, né? Eu penso em formar, a empolgação que a gente tem é de formar e ser o cara que você olha para o paciente, examina e você sabe o que ele tem. Você precisa saber o que ele tem. Então, assim, a gente fica muito dependente de, de exames, de técnicas, né, de imagem, às vezes alguma coisa mais invasiva. Acaba que tira um pouco dessa autonomia do médico, vamos dizer assim. Porque se no final era só pedir o exame, então às vezes não precisava, né, nem do médico estar lá para receber o paciente. É claro, um exemplo E a extremo, IA mas agora chegando aí pode fazer isso por nós melhor, então, né? exato, exato. Então, E eu tô lembrando aqui, você vê quanto é a importância, até para fugir um pouco só da parte médica. Teve aquele acidente
da Air France, que saiu do Rio de Janeiro e acabou caindo perto de Fernando de Noronha. Ele entrou numa cumulonimbus muito grande, e aí ele congelou os pitot, né, que são os sensores externos da aeronave, que dão todos os elementos de voo, né? Altitude, velocidade, enfim, eu não sou aviador, mas foi. Tem até um artigo, depois a gente que saiu de erro médico, de cirurgia, que relata o que aconteceu no avião lá, porque assim, foi na experiência porque o comandante principal ele estava no horário de descanso dele mesmo, ele subiu para descansar. E aí eles entraram na Cúmulos, que talvez seja o primeiro evento aí ruim, devia ter desviado, outras aeronaves tinham desviado. E aí quando ele perdeu os parâmetros, isso não derrubou a aeronave. Quem derrubou a aeronave foi o comandante, né? O piloto em comando, que eles voam em três lá. Acho que eram um mais velho e mais dois novos. E daí nessa ele foi descansar o mais velho e estavam os dois novos. E aí, quando ele perdeu os parâmetros, a primeira reação dele foi, pô, não posso deixar o avião perder altitude. E aí ele começou a puxar o manche, Hum, é, elevando, vou falar aqui o bico, né, a ponta da aeronave, e aumentando o ângulo de ataque com as asas. Então isso acabou o quê? Isso acabou numa última análise freando o avião. Porque para você ganhar velocidade, por exemplo, você tem que abaixar um pouquinho o bico, porque ele vai perdendo altitude, ele vai aumentando uhum. a sustentação na asa. Então ele começou a puxar, e aí isso começou o tal do estolar o avião. Aí ele começou a perder tudo por causa dessa posição que ele deixou Na o avião. resistência, né? Não é nem Uhum. resistência, você muda o ângulo de ataque, você perde a força de sustentação. Então, para você Uhum. aumentar, você teria que ou dar flap, que não dá porque tem alta altitude, né? Para você aumentar o tamanho da asa, ou você melhorar o ângulo de ataque, que você consegue isso dando um leve declínio, deixando ele com o bico um pouquinho mais baixo. Então, ele perde a altitude Uhum. um pouquinho, mas ele aumenta a sua sustentação. Lógico que tem um equilíbrio nisso, tem velocidade máxima, enfim, também não sou aviador, não vou ficar entrando no mérito, mas porque o artigo não é nisso que falava o artigo. Mas ali até chamaram o comandante maior. Quando o comandante chegou, até ele entender o que estava acontecendo, aí ele percebeu isso, que como o piloto estava em comando, ele estava com essa posição e estava estolando. Só que ele já estava numa altitude que não dava mais para recuperar, ou seja, ele tinha que baixar o bico da aeronave, né? E aí para acelerar e ganhar estabilidade para depois ganhar altitude. E ele já estava numa altitude provavelmente que não dava para recuperar. E o comandante ele fala isso no gravador de voz, a perceber que ele pega o que está acontecendo, quando ele entende o que tem que ser feito, ele fala: não vai dar tempo, não, nós vamos cair. Então, e aí o que mostra aqui? A tecnologia estava lá, um avião fantástico, um Airbus, tudo tal, tudo tecnológico, Só que faltou. e teve um problema, aconteceu o problema, e o comandante, que era mais antigo, sabia como se posicionar mais ou menos. E o mais novo não sabia, quando você tirou o sistema eletrônico 100% dele, ele não sabia se posicionar e manter a aeronave em voo para superar aquela condição e acabou derrubando a aeronave, né? Então, aqui mais um exemplo fora da área médica, cirúrgica, o quanto é importante ter esse treinamento, né, dos fundamentos mais básicos, para que você possa lidar com as situações, né? Não digo nem de improviso, mas saber fazer com o método antigo, né? É, É, e, e- perdão, doutor, se puder fazer só o paralelo, né? Voltando para a questão dos exames de imagem, quando a tomografia para de funcionar no hospital, como é que fica? Principalmente a sala de emergência, né? O que tem muita demanda. Fica estagnado e vira um caos, né? Então, hoje em dia a gente percebe isso. Aí o que que falta, assim, minha visão, né? Às vezes os caras mais antigos, né? Como é que eles tocavam? Como é que eles faziam quando não tinha? Qual que era a conduta, né? Então eu lembro, por exemplo, dos artigos, primeiros artigos de, primeiro artigo que descreveu a hidrocefalia de pressão normal, que até foi uma apresentação da Liga, que eles utilizavam contraste, faziam contraste, injetavam contraste nos pacientes e tiravam um raio-x, do crânio de perfil, né, com esse contraste para poder avaliar as estruturas por meio do deslocamento ali dos vasos.
Então, são técnicas antigas, mas que numa situação de emergência pode vir a salvar mesmo É, pacientes, né? Enfim. essa talvez é legal lembrar isso histórico, né? Inclusive, uma das maneiras também de fazer era injetava como se fosse um ar na Sim, hack, no... e aí você batia o raio-x para ver o ar lá em cima e ver como é que ficava dentro do ventrículo. Hoje, claro, acho que ninguém vai lançar mão disso, isso é até Sim, proibitivo. sim. Mas ó, quer um exemplo melhor? Quando falta, hoje em dia está tudo sistematizado a prescrição. Então, o que acontece? Você vai lá prescrever alguém. Você começa DIP, aí já vem a dipirona, vem a dose padrão, tudo, isso você fica automatizado em dar só OK, né? Clicar e escolher o que você quer. E quando falta o sistema eletrônico? Você tem que fazer manual. Pô, já vi colega mais novo ter dificuldade, porque ele não, como ele está acostumado só a selecionar o item lá na pressão eletrônica, na hora de escrever, ele não lembra o nome do remédio mesmo, como é que ondancetrona, quanto que é 8, é 4, não porque ele não sabe, mas ele não criou esse registro mental de prescrever É, mesmo, né? Ele só aham, está acostumado a clicar lá, né? E isso vale também, por exemplo, números de telefone, fazer uma analogia, porque não é uma crítica contra a pessoa, são sinais colaterais da modernidade. Eu lembro aqui para vocês, tinha agenda na minha época, não tinha tudo assim, WhatsApp, smartphone, você tem todos os contatos lá. E era engraçado, porque eu sabia todos os contatos de telefones de dos parentes cabeça. próximos, de amigos, de cor, de cabeça. Então, eu tinha uma agenda numérica na minha cabeça. Inclusive, o meu telefone antigo de casa, até hoje eu lembro, né? Lá, quando era criança, o número e tal. E, e aí, quando começou a usar smartphone, para lembrar o meu, às vezes eu tenho dificuldade, porque você não manda o seu número, você manda o seu contato. Então, olha aqui, Exato. entendeu o que acontece? Então, também tem esse negócio do uso. O próprio Waze, que é uma tecnologia bacana, que ajuda a gente muito. Então, a gente perdeu hoje o nome de rua, deslocamento. Você põe no Waze e segue a rota do Waze, né? Vai. Então, ter esse hábito, por exemplo, de deslocamento, eu lembro que eu aprendi assim lá com o pessoal do atletismo, o Damião, né, que era o nosso técnico de atletismo, a gente viajava, ó, onde que é o norte? Do nada ele falava essas perguntas. Onde que é o sul? Né? Por quê? Para você ter o tempo inteiro buscando se orientar onde você está. Né? Ele que brincava com a gente disso. Né? Então eu criei esse hábito. Eu estou lá, onde que é o norte? Onde é o sul? Tem esse hábito sempre procurar. Porque ele fala, uma hora você pode estar perdido, tem que Sim. saber. Né? Qual o nome da rua que você está? Né? Em que estrada você está indo? Como é que chama? Que KM que está? Então esse hábito você está sempre olhando e tendo uma referência onde você está. Coisa que a gente vai hoje perde. Antigamente era automático. Exato. Hoje você pede, você vai, Exato. põe tudo aqui no Google Maps, põe tudo no Waze, né? Então, a mesma coisa no hospital, a gente tá, que é bom, né? Precisa dessas tecnologias, a coisa tem que avançar mesmo, isso ajuda a gente, libera tempo, deixa mais preciso, diminui o índice de erro, mas uma hora falha, né? Uma hora acontece, né? Tudo bem que que bom que seja um evento raro, mas quando acontece, está na sua mão, foi que nem com a gente lá. E aí, se a gente ficasse esperando um craniótomo, não ia ter. Então, e aí? E o paciente ia se prejudicar, O né? que que ia acontecer? Exatamente. Exato. Então, é importante vocês terem esse tipo de contato, os alunos, e ter essa ponte entre o que era, como funcionava, como resolvia e como resolve agora. Porque isso engrandece e habilita bem, habilita o médico a atingir, vamos dizer assim, um índice de excelência muito maior do que tá só calcado ali no robô, né? Tá só calcado ali no vídeo. Ele precisa ter esse entendimento que transcende, né, a tecnologia. Ele tem que ter essa visão além da tecnologia. Ele tem que ter essa noção, essa consciência situacional. E é difícil, né, Paulo? Porque como é que hoje você vai estudar uma coisa mais antiga? Às vezes não tem, até porque não vai fazer. É, Você tem que estar convivendo no ambiente ali e uma hora vai acontecer. Quando acontecer, você, opa, peguei, nunca mais esqueço agora, né? já aí É, fica guardado, arquivado. exatamente, exatamente. E essas que a cirúrgica ainda é um pouco mais complexa, mas eu gosto muito da clínica, né? Porque a clínica é a mágica que acontece. Você pega um cara antigão, como você viu lá, Nossa, ele consegue é. fazer alguns diagnósticos com alguns detalhes ali do exame ou da história do paciente que ele fala, ó, isso aqui é tal coisa. Aí você, porra, mas como que é isso aí? Me explica. Fala, não, tem uma descrição antiga que contém isso aqui e tal, pode ser tal. Lógico, né, vamos pedir um exame, vamos aguardar, mas ó, isso aqui provavelmente é tal doença. Aí você Sim. fica, filha da mãe, como é que ele conseguiu ver, né? Mas onde você não está no livro hoje, está no livro, mas assim, você não vê. Você tem que estar no hospital, né? E aqui cai numa discussão, né? A importância
da vivência, né? Para ser médico, não vai formar médico na sala de aula. Você tem que estar vivendo no hospital, não é isso, Paulo? Sim, tem que estar em constante contato e assim, tem que ver, conhecer vários profissionais, né, de várias áreas, principalmente a gente que é estudante, essa interdisciplinaridade dentro da medicina é muito importante, muito, muito importante, porque ajuda a correlacionar diversos sistemas, né? Então, é uma arte. É uma arte e, e a maioria ainda carece desse conhecimento de que para ser médico você vai precisar de um tutor, um mentor, vamos dizer assim, no sentido. Você tem que ter alguém contratado, assim, né? No sentido de que você vai precisar estar ao lado de alguém mais velho e acompanhá-lo na aleatoriedade do dia a dia. E essa aleatoriedade, durante o tempo, vai apresentar situações simples, outras um pouco mais Diversos. complexas, né, e outras realmente raras. E dentre essas apresentações, você normalmente vai resolver com o que há de melhor de evidência para o momento, mas em algumas situações vão exigir uma adaptação, uma superação de algum evento adverso. E é ali que acontece a mágica, ali que acontece o ensinamento, ali que acontece o engrandecimento do aluno, porque ele não vai ter essa experiência estudando artigo ou lendo livro, texto. Ele só vai ter vendo um cara antigão, desculpa, como você relatou, um professor mais antigo, da década de 60, resolvendo, devido a alguma situação ali, é, de uma maneira que nenhum outro médico mais novo e competente conseguiria, porque não teve esse contato, né? Então, aqui fica essa conclusão, não sei se a opinião do Paulo, mas não tem jeito, vocês tem que estudar, tem que fazer prova, tem que fazer simulado, tem que participar de liga, publicar, tem que participar dos plantões, mas não adianta, você vai ter que entregar mais, né? Você vai ter que acompanhar, vai ter que ficar além do horário do internato, você vai ter que ficar durante a residência também não vai te formar completamente, você vai ter que continuar acompanhando uma equipe. É uma longa jornada, porque essa construção, essas conexões, essas pontes, por exemplo, com o assunto de hoje, que é essa conexão com o velho, com o novo, né, de procedimentos, de conhecimentos, elas não se dão naturalmente ou numa aula expositiva. E elas acabam sendo fundamentais para dizer que aquele médico é bem completo, que é bem preparado, e não tem como construir isso do dia para a noite, ou mesmo fazer um curso ali de treinamento intensivo de 30 dias para os alunos, uma imersão e tal. Não vai substituir ali os 10 anos no plantão com uma equipe, ou seguindo uma equipe ali que tem um alto volume de pacientes, se você participar de todas as discussões, acompanhar os casos, comemorar as vitórias, chorar as derrotas, reavaliar o que foi feito, o que poderia ter sido melhor, estudar em cima disso, publicar. Então, toda essa construção é algo bonito, mas complexo e que não consegue ser feito do dia para a noite, né, Paulo? Toma muito tempo, né? Muitos anos, né? Que, inclusive, é uma característica da medicina, né? Você vê até esse nosso professor mesmo, que é o cara já, né, tá aí há várias décadas e já sabe muita coisa e continua sempre estudando, aprendendo, e cada dia, às vezes, aparece alguma coisa que ele nunca viu. Então, assim, é um processo infinito, sem fim. É isso. E assim, acho que vamos chegando ao final, Paulo. Então, assim, essa cirurgia provocou essa discussão que eu acho muito valiosa, porque hoje estão sendo preocupados só em discutir realmente o último artigo, as tecnologias novas genéticas, a robótica, a IA, e é legal. Acho que a gente não pode se virar as costas, tem que abraçar isso com carinho e dedicar. Mas aqui vale essa, não é um momento de nostalgia, mas mostra a importância
de a gente estar com o cara da velha guarda, né? Ter o velhão no time, que às vezes Principalmente no contexto de SUS, né? Assim, o SUS não só é SUS, excelente, hein? Não só SUS, não, viu, meu amigo? Eu tenho mas histórias aqui de hospital particular também, lá de São Paulo, que tivemos que improvisar, né? E aí eu exato. aprendi. Com o quê? Com a velha guarda. É. Não tem jeito, né? Uma hora acontece, mesmo seja Então, onde tiver, seja onde for, né? co- Mas, assim, eu digo o SUS porque não, tudo é bem, um... mas o SUS, Acaba assim, tem que... várias críticas, mas, por exemplo, é, tem vários hospitais que são bem estruturados pelo SUS, Sim, né? sim, sim, Então, sim. eu acho que não é a questão do seu SUS, a questão é realmente ser médico, onde quer que Sim, esteja. Em algum momento pode precisar um improviso ou precisar resolver de uma maneira mais antiga. Porque assim, no final, a medicina é isso aí, é o paciente e o médico. E quando tudo falha, o que sobra é o médico. Então você vai ter que verificar o que dá para ser feito. É claro que a gente não é milagreiro, né? Não dá para superar a física ou a biologia. Mas a mensagem os elementos de maior importância nessa relação médico-paciente é o médico e o paciente. E o que a gente precisa é do bom médico, né? E o bom preparo. E isso não nasce, né? Do nada, né? Isso não surge de uma maneira mágica. Isso é uma construção de muito suor, sofrimento, choro, comemorações. Essa entrega, essa dedicação. Porque se o bisturi vai quebrar, né, quebra, o médico preparação ele vai continuar operando, ele vai dar um jeito. Aqui mais um caso, só para dizer de improviso também, que aprendi, até eu mando aqui um abraço para o Dr. Hugo Gregório de Lima, que é um cirurgião vascular, hoje está à frente lá em Osasco, e aprendi, eu falo com meu pai médico, ele conta uma história de que ele estava operando um apendicite num hospital e deu uma pane no gerador lá do quarteirão, e o hospital ficou sem luz, o gerador também deu um problema, ele estava com uma criança aberta lá. E aí ele fez de uma maneira antiga, né? Fez ligadura ali e tal, e aí precisava fechar. E não tinha luz. Aí o que ele fez? Nunca esquecer. Ele não teve dúvida, enfermeira, liga aí o 93. Aí ligou o 93, aí falou com o bombeiro, falou: aqui é o doutor Hugo, tô aqui no hospital com uma criança está aberta, eu só preciso fechar. Você tem aquelas luzes que vocês trazem de apoio para evento e tal. Eu só preciso de 10 minutos. Você dá para mandar uma viatura aqui para mim que ela está aberta? Os caras mandaram. Chegou, deu uns 10 minutos, chegou o bombeiro com o holofote lá, meteu o holofote lá, o 8 minutos fechou a criança e genial. falou obrigado, entendeu? Então, assim, tô contando mais essa que me veio à cabeça aqui agora, porque é isso, nós estamos lá para resolver, o paciente precisa da gente. E aí você vai fazer o quê? Vai chorar e vai deixar aberta a criança? Não vai. O hospital falhou, o gerador do hospital, e quem que é a culpa que não fez? Não, não tem, você tem que resolver. E aí ele ligou para o bombeiro e o bombeiro veio ajudar. Então, só mais um exemplo aqui que foge assim, da técnica nova, moderna, também essa situação do que o mais importante é o médico e o paciente. Então, assim, a medicina real, ela vai exigir mais do que a técnica, né? Ela exige essa presença, a coragem e esse preparo profundo que não nasce só da aula e do OSCE, né? E da notinha sua lá no final do ano. É, precisamos aí esse médico para virar um médico de elite, um médico capaz, um médico de destaque, ele tem que passar e por esses domínios das coisas novas, coisas antigas, e saber o essencial de tudo isso e praticar e entregar isso para o paciente, né? Sempre visando a melhoria, o que é possível de melhor naquele momento para o paciente. Então, acho que essa é a mensagem final e importante com essa experiência que a gente teve, né, Paulo, lá Isso aí. no centro cirúrgico, né? Mais alguma coisa, Paulo, para a gente encerrar aqui, porque eu achei bacana, até um momento nostálgico, lembrei do Hugão, meu pai médico aqui. Diga lá, Paulo. Acredito que não, doutor. Acho que foi bem abordado. Tudo. Muito bem, então. Então encerramos mais um episódio. Obrigado, Paulo, pela participação. Espero que todos tenham aproveitado essa discussão aí de um caso real que nos provocou esses últimos dias. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.